Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Talvez você esteja iniciando aí no mundo da programação, já ouviu falar no formato de dados JSON, mas não sabe como representar, não conhece ele muito bem. Fique comigo até o final que eu vou te explicar tudinho sobre o JSON, como funciona esse formato de dados, como representar as informações com ele. E aguarde até o final aí que a gente vai ter dica bônus no final, hein? Então vamos lá. Vamos para o site oficial aqui. Nada melhor do que o próprio site oficial para a gente entender como é que ele funciona. O que é o JSON, né? Ele é um acrônimo para notação de objetos JavaScript. Aqui no próprio site oficial fala que é uma formatação leve de troca de dados. Para seres humanos é fácil de ler e escrever, né? E de fato é fácil. E para máquinas é fácil de interpretar e gerar. Né? A gente consegue trabalhar com várias linguagens, consegue trabalhar com a estrutura de dados. E importante é isso aqui, ó. Ele é constituído em duas estruturas. Uma, que a gente chama de objeto, é uma coleção de pares, nome e valor. Né? E a gente tem a outra estrutura, que é o vetor, que é uma lista ordenada de valores, né? E que a gente chama de array. Então, toda vez que a gente precisar de um objeto para representar através de chave, nome e valor, a gente vai usar o objeto. Quando a gente precisar de uma lista, uma coleção de alguma coisa, a gente vai usar o array. E o objeto, para a gente representar ele, ele começa com uma chave de abertura e termina com uma chave de fechamento. E cada nome é seguido por dois pontos. Então a gente tem os pares, tem nome e valor, a gente vai ter o nome, dois pontos e o valor. E cada pares desse de nome e valor são seguidos por vírgula. Né? Então, só falando assim, sei que ficou meio confuso, né? Não ficou muito claro, mas vamos para um exemplo aqui, e aí as coisas vão ficar mais claras. Por exemplo, se a gente tiver só esse símbolo aqui, não é um JSON válido, porque eu só estou abrindo o meu objeto. Se eu tiver só esse símbolo aqui também, está errado, só estou fechando. Então eu tenho que ter os dois. De modo que quando a gente tem os dois assim, já é um objeto JSON válido, ok? A única coisa aqui é que a gente não tem nenhum dado sendo representado. Então, para a gente representar, a gente precisa de uma chave valor. Bom, vamos representar uma pessoa, por exemplo, a gente poderia ter a chave name, né, que é o nome dessa pessoa, e o valor. Vamos supor aqui que essa pessoa chama John. Name John. E repara que a gente tem chave envolvida entre aspas duplas, dois pontos e o valor. Para a gente ter mais uma chave, a gente tem que separar por vírgula. A gente põe vírgula. A gente pode ter uma outra chave aqui. Eu coloquei age como fosse a idade da pessoa, 18 anos. Se eu quiser ter mais, vírgula. Vamos colocar aqui uma chave, se a pessoa é milionária, sim ou não, valor booleano. Pode ter os valores true ou false. Então é isso, é assim que representa. A gente pode ter quantas chaves a gente quiser, né? Não tem limite aqui. E a gente separa chave e valor por dois pontos. E para cada parzinho de chave e valor, a gente separa por vírgula. Com vírgula no final. Alguns detalhes aqui. A gente não pode colocar uma vírgula no final. Tá? Isso aqui não é aceito como JSON válido. Inclusive, muita gente confunde o formato JSON com objeto JavaScript. Só que são bem diferentes. O JSON ele é bem mais restrito, né? Coisas que são aceitas no JavaScript, no objeto JavaScript, por exemplo, um trailing comma aqui, ou se não a gente declarar uma chave sem aspas aqui, isso é válido para um objeto JavaScript, mas para um JSON não. Tem que ser tudo certinho. Então, você já entendeu aqui o conceito, né? A gente tem chave e valor, a gente pode ter várias chaves que a gente quiser. E a gente tem que ter a chave de início e de fechamento para falar que a gente iniciou um objeto e que a gente terminou. E vamos prosseguir lá. O outro carinha que a gente tem é o array, é outra estrutura, que é uma coleção de valores ordenados. O objeto ele não é ordenado. Se a gente fizer assim, criar um outro objeto e ter os mesmos dados, mas se a gente inverter a ordem aqui, coloquei age primeiro, se a gente fazer uma comparação aqui rasa, os dois objetos seriam iguais, porque as propriedades deles são iguais. A ordem aqui em que
as chaves estão, não tem importância, tá? Isso não é levado em consideração, porque não tem ordenação. Bom, o array, ele começa com colchete de abertura e termina com colchete de fechamento. Então, para representar ele, a gente abre e fecha. Tem que abrir e fechar sempre. E a diferença aqui do array é que a gente não tem a chave, a gente tem um valor direto. Por exemplo, se eu tivesse aqui um array de nomes, eu poderia colocar John, Mary, quantos valores eu quisesse. Vamos colocar mais um aqui, Peter. Cada posição do elemento dentro do array a gente chama de índice. Na maioria das linguagens, esse aqui é o índice 0, esse aqui é o índice 1 e esse aqui é o índice 2. De modo que o tamanho do meu array é 3. Okay? Geralmente a gente usa o mesmo formato de dados em todos os índices, mas nada impede que a gente use um formato diferente. Por exemplo, aqui eu usei string para identificar um texto. Aqui eu usei um outro objeto. Na frente eu posso usar um valor booleano. E assim vai. Todos os itens do array não precisam ter o mesmo formato. Apesar que, na maioria das vezes, eles vão ter o mesmo formato. Mas o fato dele ter um formato diferente não indica que esse JSON está errado. Ele continua sendo um JSON válido. Ok? Bom, vamos ler aqui para frente. Agora a gente vai falar sobre quais dados a gente consegue representar utilizando o JSON. Um dos dados que a gente falou é o string. Vamos voltar lá para o objeto, né? Deixa eu dar um pause aqui. A gente chega lá. Aqui. A gente tem string, por exemplo, para a gente poder representar texto. Aqui a gente tem name e a string John como valor, né? A gente tem o number, a gente usou aqui também. A gente tinha o age, que é 18. A idade do John é 18. Esse número aqui, ele pode ser um número inteiro, ele pode ser um número com casas decimais, para isso a gente usa o ponto. Não é vírgula, tá? É ponto, por exemplo. 18.12 é um valor válido. A gente pode também usar exponenciação, por exemplo. A gente pode colocar e, né, e elevar a potência de 10, por exemplo. E a potência pode ser negativa, assim como o número também pode ser negativo ou não. E a gente pode ter mais ou menos. De fato que é opcional a gente usar a fração ou também a potência. A gente tem, eu vou pular esses dois aqui, depois a gente fala nele. A gente tem o valor booleano, que seria true ou false, igual aqui no campo isMillionaire. Né? A gente tem verdadeiro ou false. E a gente tem o valor null para a gente representar dados, por exemplo, um dado que não exista no banco de dados. Por exemplo, se a gente tivesse aqui um metadado sobre essa pessoa, mas para essa pessoa aqui a gente não tem isso no banco de dados, a gente poderia falar que essa informação é nula, que ela não existe. Né? Para isso serve o valor null. Agora, repare que a gente pode usar o próprio objeto e o array como valores. Isso significa que a gente pode aninhar essas duas estruturas. Por exemplo, o meu meta poderia ser um objeto. Então a gente tem um objeto dentro do outro. A gente tem esse de fora e o meta é uma chave e o valor dele é um outro objeto. A gente poderia ir encadeando isso, por exemplo. A gente poderia ter um outro campo aqui e o valor dele seria um array, né? Um array de string, não sei, qualquer coisa. Então a gente pode descer nos níveis aqui quantas vezes a gente quiser para representar os dados. Eles são aninhados. Então a gente pode aninhar um objeto dentro do objeto, um array dentro de um objeto dentro do array. E assim vai. A gente consegue aninhar quantos níveis a gente quiser. Bom, e aqui mais um detalhe aqui na representação de strings, né? Alguns caracteres a gente tem que usar escape para poder representar. Por exemplo, a própria aspas aqui, se a gente fosse printar esse campo aqui name, né? Como é que a gente printaria uma aspas? Se a gente colocar aspas aqui, vai dar ruim, porque essa aspas aqui, ela tá fechando essa primeira aspas, né? E não a segunda. Tanto que ficou em vermelhinho aqui. Como que a gente faz para consertar isso? A gente coloca um caractere de escape. Então, esse cara está escapando essa aspas de modo que ele não fecha string, mas passa a agir como se fosse uma aspas que faz parte da própria string. Bom, esse escape serve para representar outras coisas. Como, por exemplo, uma própria barra invertida.
Se a gente colocar só uma, ele é o caractere de escape, não tem nada na frente, então não é válido. Se a gente coloca duas, uma é o caractere de escape e o outro é o próprio caractere escapado. Então, se a gente printasse aqui, isso aqui na tela, ia printar uma barra só, porque uma é de escape, né? E a barra verdadeira é só a segunda aqui. A gente tem mais dados aqui que a gente pode representar, por exemplo, uma quebra de linha. Se a gente printasse isso na tela, por exemplo, John estaria na primeira linha e o Doe na segunda linha, porque aqui a gente tem uma quebra de linha. Ok? Bom, aqui está falando sobre os números, a gente já comentou, né? Como a gente pode representar com frações, exponenciação. E é isso. É bem simples aqui, não tem nada de mistério. JSON é fácil, né? Não tem nenhum mistério isso. É só a gente entender que ele não é objeto de JavaScript, né? A gente tem que, inclusive, se a gente for transformar um JSON num objeto de JavaScript, a gente tem que usar as funções JSON.parse. E o contrário, a gente tem que usar JSON.stringify para transformar um objeto em um JSON. E um objeto também JavaScript, ele tem todos os prototypes lá que são funções, né, dentro do próprio objeto ou dentro do próprio array. E quando a gente transforma isso num, num objeto JSON, a gente perde essas propriedades. É tão verdade isso que a gente, por exemplo, alguns dados a gente não consegue representar, alguns dados que são válidos no JavaScript, por exemplo, o valor undefined. Se isso aqui fosse um objeto JavaScript, seria válido. Mas como não existe o tipo undefined no JSON, dá erro. Outro tipo também, por exemplo, que seria válido, seria uma função. Poderia ter um objeto JavaScript com uma função, faz qualquer coisa. No JavaScript, né, num objeto JavaScript, tá tudo certo. Agora aqui, num JSON, não. Ele dá erro, ele não entende. O que é isso aqui? Ele não entende que isso aqui é uma função. Né? A gente não tem o tipo função dentro de JSON. Bom, essa é a primeira dica. Outra dica que eu tenho é, supondo que a gente esteja, por exemplo, programando uma API e a gente quer representar os nossos dados. A gente pode usar para valores que são compostos, nomes que são compostos, por exemplo, isMillionaire. A gente pode usar o underline. A gente pode usar esse padrão que é chamado de snake case, né? A gente pode usar o padrão camel case, que é colocar o inicial da segunda palavra em maiúsculo. A gente pode usar Pascal case, colocando todas as iniciais mais maiúscula. E eu acho que todos os formatos são válidos. Eu acho que não dá para fazer, quer dizer, não seria muito legal, por exemplo, a gente fazer isso. A gente ter um no formato snake case, uma chave no formato snake case e outra no formato em um outro formato. E aí a gente começa a ter uma salada, né? Um tá usando o formato, uma chave, e outra chave tá usando o formato. Isso não é legal. Então, quando a gente vai criando a API, a gente tem que atentar em usar. Se a gente usou Snake Case, use Snake Case em todos os campos. Todos os campos que estiverem alinhados dentro da API inteira, a gente usar um padrão. É sempre bom a gente pensar em padrão. Outra coisa também, quando a gente estiver desenvolvendo API, por exemplo, quiser representar dados, é o seguinte. Vamos supor que a gente tem aqui representado os irmãos dessa pessoa, desse John, né? E a gente vai representar na API e precisa devolver o nome de todos os irmãos. A gente poderia fazer assim, né? Colocar aqui, tem o irmão Peter, tem uma irmã que chama Mary, e poderia ter qualquer outro nome aqui, ok? Só que eu não gosto dessa representação aqui pelo seguinte, por enquanto essa API só está devolvendo os irmãos, o nome dos irmãos dessa pessoa. Mas se a gente quiser agora retornar a idade dos irmãos, concorda que se alguém já estiver consumindo e parseando esse valor aqui por uma string, se a gente começar a devolver um objeto, vai dar ruim. Né? A pessoa vai tomar erro lá na hora que tentar parsear. Então seria bom, em vez da gente fazer daquele jeito, a gente já começar fazendo assim. Ó. A gente coloca o próprio objeto dentro do array. E aí a gente coloca chave valor. Name, Peter, name, Mary, por exemplo. Por quê? Aqui ele ficou expansível, porque aqui eu consigo, por exemplo, agora representar a idade. Eu coloco o valor
a chave age e o valor da idade do Peter, mesma coisa. Mesma coisa para outras propriedades que eu venha porventura ter. Então ele ficou expansível. Então permite que a minha API cresça e que se eu adicionar novos campos aqui, não quebre quem já consome os campos antigos, né? Outra coisa que a gente tem que atentar também, mais uma dica aí, é que a gente não pode em momento algum fazer isso, ter duas chaves iguais. Isso não é válido, porque quando a gente estiver parseando isso, qual que é o valor dos milionários? É false ou é true? Ou é false ou é um objeto, né? Então isso obviamente não é válido, né? Apesar da gente poder ter quantas chaves a gente quiser, elas não podem se repetir. Elas têm que ser únicas para aquele objeto. A não ser que esse objeto fosse aninhado a um nível abaixo, né? Por exemplo, se a gente tivesse aqui um outro campo e tivesse essa chave novamente, porque agora a gente não tem Smillionaire nesse objeto raiz, e sim dentro de Other. Aí sim eu posso usar o mesmo nome, mas no mesmo nível a gente não pode ter duas chaves com o mesmo nome. Bom, é isso. Espero que tenha ajudado. Se isso agregou alguma coisa aí para você, né, no seu conhecimento, não esquece aí de deixar o like, de seguir o canal aí para mais dicas como essa. Valeu!